Ontem muitas pessoas entraram em contato conosco sugerindo os temas para os nossos vídeos. E o mais solicitado foi sobre a limpeza dos condensadores. Tá? Hoje então nós vamos tratar sobre a diferença dos modelos de condensador e focar na limpeza dos condensadores tipo Shell and Tube, que é o mais usual, tá? E é o mais correto de se utilizar. Eu já vou chegar aí no porquê. Mas antes eu queria fazer um esclarecimento. Assim como muitos elogios nós recebemos pela atitude dos vídeos, de estar fazendo essa troca de informações com os sorveteiros, nós também recebemos algumas críticas de nossos técnicos, como se a gente estivesse tirando o trabalho deles. Tá? Então eu queria deixar claro aqui que o objetivo desses vídeos é orientar os clientes a fazer uma manutenção básica em seus equipamentos e que iremos sempre depender do trabalho dos técnicos. E também esses vídeos podem até orientar os próprios técnicos em algumas manutenções. Tá? Peguei um caso, por exemplo, de técnico que não trabalhava com condensador Shell, ele não sabia nem o que era, estava acostumado mais com refrigeração comercial, então isso auxiliaria ele. Tá? Agora, voltando ao tema, nós temos 4 tipos de condensadores usados em máquinas. Condensador a ar, o condensador tipo Shell and Tube, tá? O condensador Tube in Tube. Em algumas máquinas importadas, principalmente as italianas, nós temos um condensador, é pouco visto aqui no Brasil, que é o de placas brasadas. Tá? Então, hoje a gente, como eu disse, vai estar focando no condensador Shell and Tube, mas também vou explicar um pouquinho sobre os outros 4 modelos de condensador que nós temos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os condensadores. Mas é muito importante você deixar seu like aí embaixo e nos seguir no YouTube para a gente poder dar continuidade e você continuar acessando nossos vídeos aí, assistindo nossos vídeos. Bom, vamos lá. Condensadores a ar, tá? Esse tipo de condensador é muito utilizado em máquinas de sorvetes menores, pelo fato dele liberar muito calor no ambiente e acabar aquecendo a área de produção. Tá? Ele é um radiador onde o gás circula por uma tubulação aquecido e esse ventilador remove o calor jogando esse aquecimento para o ambiente. Então ele gera um aquecimento muito grande no ambiente e dependendo do tamanho da área de produção isso acaba sendo prejudicial. Então aí vem as máquinas refrigeradas a água, que é onde a gente vai entrar agora no condensador Shell and Tube. Esse tipo de condensador refrigerado a água, o gás circula ao redor de um feixe de tubos, tá? E dentro desse feixe passa água fornecida por uma torre de resfriamento. A torre de resfriamento fica no ambiente externo, a área de produção, e o calor é jogado todo para fora por essa torre. Esse tipo de condensador, o Shell and Tube, ele é considerado o melhor para os equipamentos de sorvete, porque ele permite a limpeza, abertura e limpeza mecânica, como iremos agora mostrar no vídeo, logo após. Tá? E temos também o condensador do tipo Tube in Tube. Ele é um condensador, como o próprio nome diz, né? Um tubo dentro do outro. Então ele é construído, montado 2 tubos, um menor e um maior, um dentro do outro, e depois enrolado. No tubo externo passa o gás, no interno passa a água da torre de resfriamento. Então, como ele é um tubo fechado, sem aberturas, a gente não consegue fazer a limpeza mecânica dele. Tá? A gente tem alguns segredinhos para melhorar a eficiência dele com o tempo, não deixar a sua máquina perder o rendimento. Nós vamos explicar aí num próximo vídeo como fazer a limpeza do condensador Tube in Tube. Tá? E nós temos também o condensador do tipo placas brasadas, que é aquele que, como eu disse anteriormente, ele é muito utilizado mais em máquinas importadas, italianas. Tá? Ele é muito delicado, porque qualquer coisa pode entupir. Ele tem o gás passa por placas, tá? E a água por uma outra placa. E vai fazendo a troca de calor, só que é um orifício muito pequeno, que pode gerar entupimento, gerar obstrução, por isso ele não é muito utilizado aqui no Brasil. Bom, começando aqui a parte de treinamento de como fazer a limpeza dos condensadores tipo Shell and Tube, né? A gente pegou uma máquina aqui de assistência técnica, uma máquina que temos aqui para manutenção, para a gente mostrar. Tá? E eu separei aqui algumas ferramentas que a gente vai usar nesse equipamento. Para fazer a limpeza do condensador, que é essa peça aqui que eu vou mostrar para vocês,
condensador no caso dessa máquina é esse. Então o que nós vamos fazer? Soltar os parafusos da tampa para fazer o escovamento dos furos aqui dos tubos dele onde circula a água. Tá? A gente usa uma ferramenta que é uma escova, aquelas tipo de lavar mamadeira, o pessoal conhece muito como de lavar mamadeira. Tá? Porém ela com um cabo bem longo, tá vendo? Tá? É uma escova com um cabo bem longo. E eu tenho ela na opção sim plástica, tá? E tenho ela na opção metálica, tá? Essa aqui seria a metálica, tá? Então as cerdas dela são de aço para efetuar essa limpeza. Muitas pessoas na urgência, a gente sabe que não é o certo, mas na urgência, quando não se encontra a escova, agora as casas de refrigeração fechada, você não vai encontrar, o pessoal usa muito uma barra roscada, tá? Você encontra em qualquer depósito de material de construção, tá? Então eu vou fazer a simulação aqui mostrando a limpeza com os tipos de escova e vamos iniciar aqui. Primeiro passo para a gente fazer a limpeza é tira as tampas laterais do equipamento, tem acesso ao condensador. Com uma chave, geralmente a gente recomenda aquelas chaves catraca, você solta os parafusos tirando as 4 tampas, os 4 parafusos que fixam a tampa, desculpa, os 4 parafusos que fixam a tampa do condensador. E vamos agora sacar a tampa do condensador. Às vezes ela pode não sair com muita facilidade. Se ela não sair com muita facilidade, com a ajuda de uma chave de fenda você consegue sacar. Agora vamos ver aqui que a gente vai ver que está bem sujo o condensador. Tá? A gente vai ter acesso aqui à tampa também, que a gente vai ver bastante sujeira. É importante sempre se atentar à posição de montagem depois, para a gente montar ela na mesma posição, não colocar ela de lado na hora de montar. Então fazer uma marca antes de tirar a tampa com o posicionamento onde ela estava, tá? Isso é muito importante. E agora com a escova adequada, vamos ver aqui a medida. Sempre a gente tem que se atentar à medida da escova para que ela entre sob pressão nos furos, para a gente fazer a limpeza, tá? Aqui no caso nós tiramos a tampa do condensador do lado que não tinham as conexões da torre. Eu vou dar a volta aqui na máquina. Tá vendo que a gente conseguiu tirar um lado oposto ao da tampa, porque esse daqui tem as conexões já fixas, todas fixas, tá? A gente optou até por fazer uma máquina de outra marca aqui, para não ficar um vídeo tudo com os nossos equipamentos, não gerar material aí para todos os técnicos poder usar realmente, né? No nosso equipamento, a gente costuma deixar o condensador com as saídas para fora, justamente para facilitar essa abertura sem você ter acesso a dentro da máquina. Por quê? Agora nós vamos trabalhar com água, jogando água ali com uma mangueira no condensador para fazer a limpeza. O que vai acontecer? Vai cair muita água em cima do compressor, em cima dos componentes. Se você ver também, por eu ter optado de abrir essa lateral, a gente vai ver nesse lado aqui, ó, nós temos aqui um inversor de frequência. Então
tem que proteger, tomar muito cuidado para não cair muita água nos componentes elétricos, né? Então, uma solução que no nosso equipamento foi feita é de colocar o condensador com a saída para fora. Vou até um dos nossos agora para poder mostrar para vocês. Aqui nós temos uma produtora contínua nossa em montagem. Então a gente pode reparar, aqui está o condensador, né? E as conexões estão todas para o lado de fora. Então eu soltaria só os 4 parafusos aqui, tiraria a tampa para efetuar a limpeza. Então ele acaba sendo um pouco mais prático, sendo que toda a parte elétrica fica isolada do restante do equipamento. Começar a efetuar a limpeza, então a gente vai jogar um pouco de água, né? E introduz a escova. Ela tem que ir até o fim, senão ela não sai. Chegou no final, você dá uma girada nela, uma torcidinha, e pode puxar ela de volta, que você saca, tá? Muitas pessoas assustam às vezes no colocar a escova ali, que ela trava dentro. Então a gente precisa chegar no final e girar ela um pouco para poder sacar de forma mais fácil. E fazer esse procedimento em todos os canais, ali todos os orifícios do condensador, até a gente completar a limpeza. Muitas pessoas costumam cortar a ponta dessa escova e colocar numa furadeira. Eu não recomendo fazer isso, porque corre-se um risco de se machucar, de acidentes. Então, a melhor forma mesmo é fazer devagar, aos poucos, sem pressa, manualmente. Uma coisa muito importante antes de começar a limpeza do condensador é a gente lembrar que sempre que for fazer uma manutenção num equipamento, deixar ele desconectado da rede elétrica, então ele estar 100% desenergizado, tá? Vamos ver o resultado aí da água que vai começar a cair agora. Agora mostrando, ó, numa emergência, não tendo a escova, não encontrando a escova aí para comprar, com as casas de refrigeração também fechadas, ó, uma barra roscada, a gente também consegue efetuar a limpeza. Eu não recomendo só usar muitas vezes ou usar constantemente a barra roscada, porque ali são tubos feitos em cobre, né? E você começa a ter um desgaste da parede do tubo com o tempo e diminui um pouco a vida útil do condensador. Então eu recomendo realmente fazer com as escovas, tá? Tem casos que o cliente utiliza água de poço, que é uma água muito calcificada, uma água pesada, como a gente chama, que cria uma camada ali que não sai com a escova. E muitas vezes a gente tem que acabar usando até a barra roscada para remover aquela camada que fica, tá? Então são essas as opções que a gente tem. Eu também recomendo, a gente, na tampa ali na borda, a gente tirou a vedação, né? A borracha de vedação que está no condensador. Recomendo também fazer a raspagem com uma espátula da crosta que está na superfície, como ele vai fazer agora. Tá? Então você também raspa
toda a sujeira que fica na face ali do condensador, que não é pouca. O correto é, se possível, nós removermos as duas tampas do condensador dos dois lados, tá? Esse é o ideal. Tem casos de equipamentos que não tem acesso às duas tampas, então a gente acaba fazendo só por um lado, que nem essa daqui que tem. O correto é a gente fazer a abertura das duas tampas, tirar a outra tampa, fazer a limpeza da face do outro lado também. Sempre na desmontagem tomar bastante cuidado para não danificar a borracha de vedação, né, que no caso ela está aqui, ó. Toma muito cuidado, porque senão a gente vai depender de ter que pedir a peça para o fabricante do condensador ou do equipamento e levar algum tempo para chegar. Então sempre na hora de desmontar, tomar bastante cuidado para não danificar a junta de vedação ali, aquela borracha. Já vê uma diferença, a gente já começa a ver a cor do tubo de cobre ali dentro do condensador, né? Significando que ele já está ficando limpo.